Vamos lá. Pessoas, dizendo que a nossa live começou. Hoje eu estarei falando sobre o poder da palavra junto com o pastor Davidson Baraúna. Gente boa demais. Referência. Vou chamar aqui todo mundo para nossa live. Sara. Shei. Boa noite para vocês. Daqui a pouco a gente vai estar aqui começando a falar. Eu entro um pouquinho antes para poder começar com vocês. E aí, Sheila, tudo bem com você, minha amiga? Tudo na paz? Amor, acabou de entrar, Camila. Essa live aqui é totalmente para a gente conversar sobre o que é o poder da palavra, né? O que a palavra pode fazer conosco. Tenho tido esse compromisso aqui toda quinta-feira, às 10 horas da noite. Eu tenho entrado para poder falar um pouco de Deus, um pouco das coisas de Deus para as pessoas. Transmitir esse amor em forma de vídeo, em forma de estarmos mais perto e trazendo palavra para que a gente viva uma vida melhor com Deus. Quero que você ore pela vida de pessoas que estão precisando, assim como o Eli, uma criança que enfrenta câncer. O Davidson já entrou na live, já vou te chamar, meu amigo. Orar pelo Eli, orar pelo Carlos, orar pela Fabiana que está enfrentando câncer, pelo Nilton também, por pessoas que a gente tem sempre falado aqui na live. Você que tem algum pedido de oração, bota aí na live aí pra gente estar aqui falando e prestando esse amor às pessoas. Por esse tempo de pandemia que estamos vivendo, precisando sempre fortalecer a nossa mente para orientar a nossa vida, para que a gente não viva uma crise existencial. Em meio a alguns estão vivendo uma solidão, ainda que tendo gente dentro de casa, mas por um mundo diferente, uma vida diferente, não estão conseguindo romper isso e vivendo uma dificuldade enorme. Então, que Deus abençoe sua vida. Faltam 2 minutinhos, eu vou esperar as pessoas entrarem na live, mas eu não espero quantidade, eu espero 10 horas. A live é 10 horas da noite, e aí 10 horas da noite a gente inicia. Hoje o pastor Davidson Baraúna vai estar comigo falando, e a gente vai estar fazendo uma conversa, um bate-papo sobre o poder da palavra. O meu desejo é que essa live mude a sua mentalidade, traga metanoia na tua vida, traga mudança de mente, te radicalize realmente, que essa palavra de hoje te leve ao mais profundo lugar da tua alma, dos teus pensamentos, e te consiga romper para você viver o melhor de Deus na sua vida. Romper coisas que você tem trazidas contigo dentro do teu coração há anos que você não se liberta. O intuito hoje é falar sobre o poder da palavra. Deixa eu botar aqui o tema de hoje. Poder. Bem-vinda, Carol. Deus te abençoe. Já vamos iniciar. Mas quem? Deixa eu ver aqui. Silvaninha. Litas Dante. Deus te abençoe. Gabriele também. Gabriele é minha aluna no Brasil Fight. Saraiva. Cibele, minha prima. Deus te abençoe. Já vamos começar. Evelyn, Deus te abençoe. Já vamos começar nossa live daqui a pouco. Amém. Vamos lá? 10 horas em ponto. Vamos começar mais uma quinta-feira. Estamos aqui no canal Pensando Bem, trazendo às pessoas uma reflexão, uma palavra de Deus, uma palavra de vida, uma palavra com experiência, com vivência, uma palavra rema, uma palavra de mudança. Toda quinta-feira às 10 horas da noite eu estarei aqui com você,
trazendo sempre uma palavra que possa abençoar a tua trajetória, que possa mudar e rumar a tua vida e te trazer um rumo melhor. Hoje nós temos, na quinta-feira, como sempre, a gente fala sobre o tema da semana. É um vídeo que eu lanço toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira nesse canal eu lanço um vídeo e às quinta-feiras eu trato sobre esse vídeo, falando para todos desse vídeo com o tema a qual foi abordado. Sábado também fazemos uma live às 10 horas da manhã. Sempre eu trago uma pessoa para trazer um louvor ao sábado e trago uma palavra também para a sua vida. A palavra de sábado vai ser sobre gerar desperdício. Não gere desperdício na sua vida. Primeira Igreja Batista. Vou chamar o Davidson aqui para a gente já bater um papo e começar a nossa live. A minha oração é que tudo que você tenha no teu coração, como anseio, como perguntas, como necessidade, seja respondido aqui. Seja respondido aqui pelo poder de Deus. E aí, meu mano? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, e você? Tudo bem, melhor agora, pô. Obrigado pelo convite aí. Deixa eu ajeitar aqui. Prazer enorme, irmão, prazer enorme. Nossa última live, mano, eu já assisti várias vezes. Foi legal, né? Foi muito boa, cara. Foi maneiro pra caramba. Os recortes também que você conseguiu fazer com a galera. Foi legal, né? Uma aceitação enorme, as pessoas foram profundamente abençoadas, gente falando pra caramba do quanto uma palavra pode fazer e mudar as histórias das pessoas, né, cara? Então, Como é que pode, a gente né? está aqui no poder da palavra, né? Amém, amém. Tudo para abençoar as pessoas. Para quem não conhece, o Davidson é um jovem pastor, referência, pastor de juventude, de igreja, um homem usadíssimo por Deus, alguém referência, um teólogo, fazendo os seus estudos de psicologia também para acrescentar. Aqueles livros ali não são de mentira, não, é de verdade. Os livros são de verdade mesmo. É esse cara aí, é o livro que ele vive, né? Então, Amém. obrigado por aceitar o convite. Estar aqui no Pensando Bem hoje comigo, dividindo essa palavra que é muito importante. Palavra, né, cara? Palavra. A gente usa todo dia, a gente acorda e fala, a gente dorme e fala. Tem gente que dorme falando, tem gente que não consegue, fala tanto que até dormindo não se aguenta, né? E essa é toda a história que é nossa. É nosso meio de comunicação, é a maneira como a gente tem para falar. Nem sempre a palavra lida é a palavra escrita, né? Às vezes a gente escreve alguma coisinha para algumas pessoas, ela lê como quer. Então, ela tem muita influência no decorrer da nossa vida. Ela é o pedido do sim no dia do altar, ela é o trato do não num término, ela é início e fim, ela faz com que a gente caminhe e vague por tudo. A palavra, a gente não faz dela letras, né? Por mais que para formar a palavra precisa-se de letras, mas para a gente entendê-la precisa de figura, precisa de sentimento, a gente precisa entender tudo isso. Então, vamos decorrer ao longo disso tudo, toda essa análise, essa ideia. Só estou dando só uma prévia aqui para o pessoal já entendendo o que Deus vai fazer na história deles a partir de hoje. Vai ser mover de água, divisor de águas aqui hoje. Tenho certeza que a palavra que Deus tem na tua boca vai ser divisor de águas, vai ser palavra que vai instruir. E não é palavra só de informação, é de transformação, né? Então, tem muita gente transformando demais, né, Deus? E transformando demais. Então, primeiro tópico aqui de hoje, para a gente falar. Primeira coisa, o início. Tudo foi criado pela palavra. Haja e ouve. A partir disso, Deus, deixa Deus usar. Felipe, primeiro quero agradecer a você pelo convite. A gente estava conversando, pensamos em fazer uma live juntos novamente. E aí você prontamente falou, vamos embora, entra na live lá. Eu falei, pô, cara, beleza, então quero te agradecer. Obrigado pelo convite. Felipe é meu irmão, é meu amigo. Para quem não me conhece aí, da galera que segue o Felipe, para mim é um prazer. Eu conheço o Felipe desde novinho. E o Felipe sempre foi uma referência para mim, sempre foi um amigo. E a gente... melhor não, deixa quieto. E a gente caminha junto há muitos anos. Então, Felipe, para mim é uma alegria estar aqui.
Para iniciar a nossa conversa, eu sei que a gente falou que iria iniciar com o poder da palavra em Gênesis, né? Só que eu queria fazer pelo menos só uma menção aqui para iniciar para quem está nos ouvindo. Existe um livro que se chama A Menina que Roubava Livros, que é a história de uma menina que ela lia livros escondidos na Segunda Guerra Mundial. E quando a família dela, eles colocam um judeu no porão escondido para ele não morrer na guerra, ela começa a ter um relacionamento de amizade com aquele judeu. Até que ele pega uma agenda parecida com essa, só que de capa marrom, e entrega para aquela menina. E naquela agenda, Felipe, não tinha nada escrito. A minha tem algumas anotações aqui, mas naquela não tinha nada escrito. Só tinha folhas em branco, assim, ó, como essa daqui. E ela perguntou, o que que significa isso? E aí ele abriu na primeira página e tinha uma letra só em hebraico, que significava a palavra. Aí ele disse, porque para nós, os judeus, a palavra sustenta todas as coisas. A palavra cria todas as coisas. Então a palavra ela vem antes de tudo, Felipe. Porque é a palavra que sustenta. E aí, se a gente vai falar de uma palavra que sustenta todas as coisas. Aqui rapidinho. Eu tô travando aí? Tá travado aí, não tô ouvindo não. Oi? Voltou? Calma aí. Deu uma travada na live. Fala alguma coisa aí, Davis. Tá me ouvindo? Voltou? Como é que eu tô aí? Eu não tô te ouvindo, não. Então, deu uma caidinha aqui, vou chamar o Davidson de novo. É o inimigo, querendo se levantar. Tá repreendido. Deixa eu chamar o Davidson aqui. Quando o negócio é bom, é assim mesmo. Live tentou parar aqui, mas vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Comenta aí. Davidson, foi? Foi. É o inimigo que tá furioso. É o inimigo tentando, cara. Até onde a gente ouviu aí? Até onde o pessoal ouviu? A palavra ouviu? A questão da agenda ouviu? Ou não? Ouvimos. Então, muito bem. A palavra, Felipe, é ela que sustenta todas as coisas. A palavra é que ela está desde o início. Eu estava estudando um pouco agora sobre essa questão da criação e do hebraico. Para o judeu, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou de 3 formas. E é uma questão mística para eles. Com números, com textos e com palavras. Por quê? Porque se nós formos na ciência, os cientistas e os antigos filósofos diziam que a matemática está por trás de todas as coisas. Então tem números. O texto, porque é a tradição. E a palavra, porque é ela que sustenta. O falar é o que cria comunicação. E no princípio criou Deus, e Deus disse, haja, porque a comunicação de Deus é uma potência. Aí eu vou te passar logo a palavra, vou te devolver. Se a gente está falando, Felipe, de no início disse Deus, a gente está falando que saiu da boca de Deus 2 coisas, e eu queria comunicar isso para quem está nos ouvindo. Toda vez que eu falo, Felipe, ou você fala, ou qualquer pessoa, sai 2 coisas de nossa boca e de nossa garganta. A primeira, sai o som, e o som ele traz harmonia, ele traz entendimento. E a segunda coisa que sai pela nossa boca, Felipe, é o hálito, o vento, o sopro. Então, quando nós falamos, sai som e sai hálito e vento. Quando Deus fala, a palavra saiu, que trouxe harmonia a todas as coisas, e saiu o vento, que é o sopro de vida que gera vida em todas as coisas. Beleza. Essa conexão do vento de Deus tem uma relação, e aí é uma pergunta para você responder a todos, tem uma relação e conexão desse Deus que sopra quando faz o homem? Legal. A palavra dele, a existência, esse vento, esse sopro de Deus entra em forma de palavra no homem e de hálito fresco divino e faz suscitar a vida ao homem? Legal, Felipe. O salmista vai dizer que todas as coisas estão sustentadas pelo sopro de Deus. Logo, tu tiras o teu vento e todos morrem, diz o salmista. Esse vento, a palavra... É o que é imprescindível, né? Uma das coisas imprescindíveis, né? Não dá para viver sem. Esse vento, exatamente, esse vento no Antigo Testamento, ele é a palavra ruá, que tem uma conotação feminina, de vento, o sopro,
o fôlego de Deus que dá a vida. Isso é tão forte que John Wesley vai dizer, Felipe, que nós respiramos Deus, nós respiramos o ar de Deus. Existe um teólogo francês chamado François Varillon, ele diz algo muito interessante, Felipe. Ele diz que nós temos tanto fôlego da existência de Deus dentro de nós, que quando nós beijamos, nós sopramos o que temos dentro de nós, que é o fôlego, na outra pessoa, e a outra pessoa traz o fôlego para nós. Então o vento, o ar, o Espírito de Deus é esse fôlego que nos traz vivência. É esse fôlego que nos traz ânimo. E a sua palavra que vem com esse vento é o que nos dá harmonia, é o que nos dá ordem, é o que faz as coisas acontecerem. Pela palavra, as coisas saíram do caos e veio para a ordem. Beleza, então a gente consegue entender um Deus que sopra sobre nós, que traz todo o seu amor, que traz tudo isso em palavra e materializa isso em nós. E faz a gente viver sobre ele, nele, por ele, para ele, com ele, respirando ele, vivendo nele, soprando ele, botando para dentro e para fora toda essa boa dádiva. Mas a gente consegue também, com isso, infelizmente, maldizer. Sim. Fazer com que esse vento, esse sopro, essa vida, seja não gerada em nós de forma com valor, né? Então, eu já quero poder... Eu já vou entrar no segundo tópico, mas eu vou fazer mais uma perguntinha aqui. Como você vê essa questão dessa troca que você falou, né? Em relação à vida relacional. Como é que a gente sopra na vida do outro? Porque uma vez veio para nós, né? E ele soprou a gente e tal. E como é que a gente transmite isso? Quanto amor há na nossa palavra para impactar as pessoas? Muito bom, Felipe. Felipe, Provérbios, no capítulo 8, a partir do versículo 22, a Bíblia diz que a sabedoria estava no início com Deus. E ela foi constituída desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra existisse. Então a palavra de Deus é também, Felipe, uma palavra de sabedoria. A palavra de Deus é uma palavra que traz edificação, é uma palavra que constrói. Quando Deus fala, haja, Deus está agindo com sabedoria, está construindo algo. Ele está edificando alguma coisa. E Tiago vai dizer que como pode, de uma boca que abençoa Deus, amaldiçoar o seu irmão? As nossas palavras, elas correm o risco, Felipe, de não conter a sabedoria de Deus, de não conter a sabedoria que está em Provérbios, no capítulo 8. E quando a nossa palavra, a palavra que sai da nossa boca, não contém sabedoria, ela não é uma palavra que edifica, não é uma palavra que constrói, não é uma palavra que traz harmonia. Ela destrói, ela traz caos. A Bíblia diz que no início, existe uma palavra hebraica, Felipe, muito interessante, vou falar aqui, chega a ser engraçado. Ela é Tohu Vabohu. Vou repetir. Tohu Vabohu. Sem forma e vazia. O caos. É isso? Se você falar isso de qualquer jeito, o pessoal vai falar, não, para você. Tá me xingando aí? Sai daí, pô. Sabe que essa palavra, ela significa sem forma e vazia. Significa o caos. Felipe, início, a nossa... O início. Antes da palavra de ser gerada lá ainda. O Espírito, ele estava sobre um vale que era sem forma e vazia. Né? Um vale de caos, um vale de destruição. A nossa vida, Felipe, ela possui a dinâmica, e dentro de nós, por sermos seres caídos, nós possuímos uma dinâmica muito interessante, que é a dinâmica da ordem e do caos, da luz e das trevas. Estão dentro de nós, do espírito e da carne. Nós somos esse caos e nós somos essa ordem. Estamos buscando a santificação, estamos em progresso de melhora, estamos tentando melhorar, nos aperfeiçoar, mas sempre existe um caos, sempre existe uma confusão dentro de nós que nos puxa para trás. É essa conexão que Isaías 55:11 diz, né? Que a palavra de Deus não volta vazia, ela preenche. Perfeito. Os vazios, né? E antes de que ela volte, ela faz o que lhe apraz. Ela faz tudo certinho, ela preenche. Ela é o vazio, ela é o cheio do vazio necessitado, né?
Ela vai ao encontro certinho, ela faz o haja e ouve e se vive e se eterniza Deus dentro de nós, né? Perfeito. É essa palavra, esse espírito, esse sopro, que ele vai gerar ordem no nosso caos. E nós podemos, no nosso... É uma necessidade hoje da nossa geração entender essa voz do Espírito em nós para nos transformar, para invadir e evadir. Nós temos dificuldade de aprender com a sabedoria. Nós temos dificuldade de sentir e perceber o Espírito para gerar ordem no nosso caos. A gente está em caos e quando estamos em caos, geramos trevas e caos no outro. Porque, como Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio. Quando o nosso coração está cheio de caos, está cheio de desordem, está cheio de trevas, é isso que nós transmitimos ao outro. É isso que nós colocamos no mundo, Felipe. E é por isso... Não, fala então que eu vou trazer uma palavra que uma pessoa falou um tempo atrás sobre o nosso vídeo. Fala aí. Eu vou concluir só. E é por isso que a gente abençoa a Deus com a nossa boca e amaldiçoa o nosso irmão. Por quê? Porque a gente está cheio de caos, cheio de desordem, cheio de amargura e fica lançando palavras de desordem. O que nós temos que pedir é que o Espírito Santo, a palavra de Deus, transforme a nossa interioridade para a gente transmitir palavras de vida. Então, cara, eu recebi um comentário uma semana atrás, e aí foi no nosso vídeo, né? Olha só que engraçado. E aí a pessoa falando comigo e falou assim, pô, Felipe, eu não consigo entender, porque às vezes eu estou ouvindo vocês, eu estou ouvindo o evangelho ali, mas me dá uma comoção por dentro e uma vontade de explodir e sair da live e não ouvir mais, porque mexe muito comigo. Na verdade, pós-pecado, quando a palavra de Deus vem, ela invade, né? Ela começa a descomunicar toda uma vida errada e a desconstruir todo um palacete de coisas erradas, de vida errada, de vivência errada, de vazios existenciais. E ela gera essa comoção. E eu falei para ela, olha, quando você sentir isso, fica. Porque isso é a resposta de Deus para a tua vida. Não vai mais embora da nossa live, não. Fica, porque é para isso que Deus quer. É para isso que essa palavra está sendo rema para a tua vida. Para mexer, para sacudir. Porque ela fica, a palavra, se ficar só te alisando, não é a palavra de Deus. Ela tem que te mexer contigo lá dentro, invadir e evadir. Né? Perfeito, cara. Você, dentro disso que você está falando, só fazer um parênteses, eu vou te devolver a palavra. A gente vê isso na pessoa de Jesus. As palavras de Jesus, elas mexiam com as pessoas. E por vezes, Felipe, as pessoas não entendiam. Mexia todo com um contexto, né? Ele devolveu, ele deu à mulher o direito de sentar à mesa, de fazer parte, de estar junto com a palavra. Né? Exatamente. Era uma comunicação muito grande a palavra dele e todo um sentido contextualizado que estava se vivendo naquela época. Perfeito. A cultura ali era totalmente contrária. E ele, os discípulos no todo queria briga, queria guerra ali e tal. E ele, não, a gente vai com a palavra. O reino da justiça, do céu, é da palavra. Você vê que a primeira coisa que Jesus faz no seu ministério, quando ele inicia depois do deserto, é o Sermão do Monte. É ele reinterpretar a lei, é ele dar a sua palavra. E isso que você está dizendo é muito importante. Jesus, ele tinha uma dinâmica, uma fala, uma palavra que ele mudava a vida das pessoas. E por vezes as pessoas não entendiam, como as parábolas. Quantas e quantas parábolas Jesus falou que os próprios discípulos, seguidores do mestre, não entendiam. Talvez esteja alguém entre eles. Né? Isso, talvez, Felipe, talvez alguém escute você, escute a mim, o Espírito Santo falando através de nós, se sinta incomodado, não consiga entender, mexa por dentro, porque o Espírito, a palavra de Deus, como você citou em Isaías, ela não volta vazia. O Espírito e a palavra, quando eles chegam no nosso caos interior, quando eles entram na nossa interioridade, eles encontram confusão, eles vão arrumar a casa, eles vão colocar as coisas de volta no lugar. A palavra, ela nos tira da zona de conforto. Gera turbulência, né, cara? Você arrumar a casa, você tem que tirar tudo do lugar, tem que tirar o sofá, empurrar lá pro canto, o sofazinho, porque tá cheio de poeira embaixo. Mas depois o mundo vai ser melhor. Eu tô lembrando agora disso que você falou, eu tô lembrando da mulher que Jesus propôs a parábola das 10 dracmas. A Bíblia diz que ela tinha 10, uma se perdeu. E o que ela fez?
varreu a casa toda, tirou os móveis do lugar, levantou a poeira para achar uma dracma. Às vezes, Felipe, e eu quero falar isso para alguém que está nos ouvindo agora, talvez esteja alguém precisando dessa palavra, então ouça isso com atenção nessa live que vai ficar salvo. Por vezes, você perdeu alguma coisa aí dentro da tua interioridade. Alguma coisa na sua história ficou para trás. Alguma dracma está perdida e você já não consegue se achar no seu casamento, no seu emprego, na sua igreja. Parece que as coisas estão desorganizadas, parece que há faltando alguma coisa. E aí o Espírito do Senhor vem, tira tudo no lugar, varre tudo, causa uma poeira. A palavra, ela mexe com todas as coisas para a gente achar aquela preciosidade perdida. Então permita que a palavra de Deus entre no teu coração, mexa com todas as coisas para você achar o seu valor que ficou para trás. Amém. Esse é o poder da palavra de Deus. Esse é o poder que a palavra tem. Mexer com a gente. Isso aí. Eu, toda vez que sento para ouvir uma palavra, se essa palavra não me põe ao lado de Jesus e eu não me vejo turbulento, dificultoso e comparando-me com ele, vejo muito distante dele, eu não consigo mais ouvir essa palavra. Então, as palavras para mim de Deus me comunicam ao lado de Cristo para ver a diferença que eu estou vivendo e o quanto eu preciso mudar para me aproximar dele. E aí eu consigo ouvir essas pessoas, gerando turbulência aqui, que eu tenho desejo de ouvir mais. A segunda questão que eu quero que a gente discuta aqui, que a gente amplie os conhecimentos, né? Porque Einstein... Eu esqueci quem falou. Quando amplia a nossa mente uma vez, Albert Einstein disse que uma vez que a nossa mente abre, né? Ela nunca mais reduz. Uma vez que a mente consegue expandir, ela jamais reduz. Então, que a sua mente expanda, que a nossa mente expanda. E o segundo entendimento é essa palavra como semente em nós. Tá ok? Então, a palavra, eu lembro ali de Mateus 8, quando o centurião diz para Jesus, não precisa que tu vá, não. Não sou digno que vá à minha casa. Dá uma palavra daqui, que lá ele vai ser curado. E aí Jesus diz que não achou tamanha fé em Israel como esse homem. Então, que poder tem essa palavra dentro de nós, como semente? E aí eu quero fazer essa comparação e quero que você traga um entendimento para a gente em relação a isso, como o homem sendo a terra fértil, porque nós fomos feitos do pó da terra, e a palavra dele sendo em nós semente. E aí eu quero que tu abra em dois caminhos, para que a gente entenda. Ela como palavra de Deus, e ela como não Deus dizendo. Uma palavra que as pessoas dizem para a gente como maldita, né? Dita da forma errada, virou maldição em nós. Pessoas que permitem dormir com sementes erradas dentro do coração, pessoas que há 10 anos estão com uma palavra que a mãe disse, que o pai disse, que o tio disse, que a tia marreca lá na escola, de criancinha disse que não ia ser feliz, que não ia ser ninguém na vida. E essa palavra está lá dentro, enraizada, cheia de raiz, frutificando desgraça, frutificando miséria no outro. Então, vem. Perfeito, Felipe. Eu queria começar com uma parábola de Jesus, ou melhor, uma conversa de Jesus. Quando Jesus fala sobre o perdão, e ele fala assim, vocês precisam perdoar até 70 vezes 7. Aí os discípulos falam assim para ele, Felipe, mas Senhor, então aumenta-nos a fé. Aí Jesus fala, pode, se alguém tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, dizer a essa montanha, sai, arranca-te e vai para o mar, e ela será jogada. Por quê, Felipe? Porque as palavras, elas têm o poder de criar montanhas na nossa interioridade. Uma palavra mal dada, uma palavra mal lançada, ela vai criando amargura. Hebreus vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim, não permita que entre vós se crie alguma raiz de amargura, que muitos sejam privados da graça. Ou em outras versões, não permita que ninguém seja privado da graça, brotando uma raiz de amargura no meio de vocês. Por quê? Porque a amargura, ela tem o potencial de uma árvore. A raiva, a palavra maldada, o ódio, a semente mal lançada, e as escrituras vão dizer que duas coisas não voltam atrás.
a flecha lançada e a palavra falada. Então, Felipe, se eu estou aqui contigo e eu te dou uma palavra mal dada, aquilo tem o poder de virar uma montanha de ressentimento no teu coração. Aquilo tem o poder... Pode falar. Aí eu vou, para você continuar. Há a minha possibilidade em mim de deixar essa palavra aqui ou não. Certo? Certo. Por quê? Porque ela pode virar má água, né? Mágoa, a má água, a água não tratada, ela pode virar uma má água dentro de mim, e aí ela enraizar dentro de mim a tua palavra, como eu posso ter maturidade suficiente para que ela nem entre. Verdade. Nem entre. Verdade. Não, o que é muito interessante, Felipe, dentro disso que você está dizendo, é que Jesus está dizendo assim, olha, vocês precisam perdoar. Aí os discípulos falam, então aumenta-nos a fé. Aí Jesus fala, se você tiver a fé de um tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, se você for blindado na sua mente, se você se conhecer, se você souber quem você é diante de Deus, você vai ter uma fé suficiente para quando alguém lançar alguma coisa contrária a você, você pegar aquela montanha e jogar no mar. Pegar uma montanha de ressentimento, uma montanha de mágoa e jogar no mar. Mar na Bíblia, Felipe, simboliza esquecimento, abandono, simboliza o mundo, o passado. Então, é isso que você disse. Se quem está nos ouvindo pegar uma palavra que foi maldita, mal colocada, e com fé jogar essa palavra fora, ela cai no esquecimento, ela cai no abandono, e ela não vira uma montanha de ressentimento no nosso coração. É libertação isso. Então, eu falo uma parada deles, que é um princípio meu, né? Eu não tenho pacto com a ignorância do outro. Legal. Eu não tenho aliança nenhuma com a ignorância do outro. Com o que maldizem sobre mim, com o que pensam sobre mim, eu não tenho aliança nenhuma. Meu pacto não é com a ignorância do outro. Por quê? Porque assim eu vou me blindando para viver a palavra de Deus em mim e as palavras das pessoas em mim só se forem aqui de Deus vier. Então, quando Jesus vai falar lá que não importa o que entra, é o alimento que ele está falando. Né? Isso aí. Não importa o que entra, é a relação do alimento. Mas o que importa é o que sai, porque quando sai, porque um alimento, até a relação do alimento tem tudo a ver. Quando você come um negócio ruim, beleza. Mas o que sai dele é o bafo, é o hálito ruim, é a palavra ruim. Então, o importa é o falante errado. É o que consegue pegar a palavra e gerar o erro dentro da palavra. Então, para você que está ouvindo a gente aí, e está dentro do teu coração uma palavra amargurada, uma palavra que conseguiram mexer com você, foi você que deu poder para ele. Foi você. A gente não pode se retirar, né? E dizer que foi o outro que fez em nós. Não, o outro não tem poder em nós. A não ser que a gente dê. A não ser que a gente pegue e dê o poder ao outro em nós. Né? Então, dá para engolir alguns sapos e jogar o sapo fora e não viver com ele dentro. Então, esse poder está com a gente. É a palavra de Deus na gente, com a gente, que consegue dar para a gente ser autor da nossa história e não permitir que a palavra maldita entre em nós. Porque, Felipe, isso é uma utopia. A gente pensar que ninguém nunca vai nos lançar palavras erradas. É uma utopia. Verdade. A gente pensar que a gente nunca vai receber, porque a gente lança palavras ruins. Então é uma utopia a gente pensar que a gente nunca vai receber aquilo contrário. Mas qual é o processo da libertação? Qual é o processo? E quando Jesus fala isso, essa palavra que você disse foi muito bem colocada, Jesus está comparando o nosso coração a um baú de tesouros. A ideia é essa, que você tira preciosidades de lá de dentro. Você tira coisas boas e coisas ruins. E se a boca fala do que está cheio o coração, que tipo de coração eu tenho semeado? Que tipo de coração eu tenho cultivado? O que eu tenho deixado? Né? O que eu tenho deixado ser guardado dentro de mim? Né? Que Deus, quando eu falo muito isso, Deus, a gente conversa sobre isso pessoalmente, que essas anuâncias que o Evangelho fala, guarda, cuidado, é porque se a gente não guardar, coração rouba, o coração vai embora. O nego rouba nosso coração. Né? E é isso aí que você está falando, cara.
E aí, quando a gente deixa as pessoas fazerem o que quiser no nosso terreno, no nosso coração, vir aqui, invade, monta a casa, monta barraco, faz o que quer, rouba nosso tesouro, a gente vai vivendo isso aí, brother. Perfeito. Você falou algo muito interessante. Você disse que a palavra ela se materializa. Ainda há pouco, quando tu for fazer a segunda pergunta. Então, Felipe, se a palavra ela se torna matéria, ela ganha vida. Então, eu vou entrar no terceiro, então. Já vou entrar no terceiro para a gente falar. Então, beleza. Vai Então, lá. vamos lá. É o terceiro tópico aqui para a gente já fechar. Como você tocou nesse assunto, Jesus, o Verbo, certo? O Verbo, que se fez carne. Então, há um entendimento nosso de uma necessidade profunda que as palavras que nós professamos e falemos também venham a ter vivência de matéria. Porque senão Jesus era só um discursor, era só alguém que estava ali falando, falando, falando. Mas ele, no seu modo transeunte ali de estar, fazia com que a palavra proferida fosse vista e apalpada quando ele deixava a impura tocar nele, e aí todo mundo, ele descomunicava tudo aquilo no outro, não só no que falava, mas quando ele deixava permitir ter o contato, a matéria existia nele. E ele era o verbo que se fez carne. Então, eu quero que você já, nesse conteúdo aí que você está falando, esse olharzinho que você deu na minha palavra, que já é o terceiro tópico realmente, fale sobre essa questão, né? Por quê, Deus? Que a gente, às vezes, e aí é uma pergunta, eu quero que tudo isso você carregue aí para responder para a gente, né? Por que, cara, a gente não consegue amar o outro, às vezes, quando o outro faz um negócio ruim com a gente? Eu tenho meus porquês aqui em relação a isso. É muito difícil a gente ver o cara matando e falar, esse cara é ruim, não sei o quê, mas a gente é tão igual, cara. A gente é tão igual a ele. A gente talvez faça até pelo motivo diferente, mas faça a mesma coisa. Perfeito. Né? É só mexer com um dos nossos. É só mexer com o da nossa casa. E a gente vira bicho, a gente se transforma. E o valente tenta sair e um monte de coisa, né? E por quê, né? Será que o valente errado sai porque a gente está alimentando ele de forma errada? A gente já está alimentando ele de forma errada, a ponto que quando ele veja o que é alimento externo para ele se materialize. Perfeito. E se a gente estivesse alimentando ele da forma correta, em Deus, com Deus, esse que precisa que a gente alimente ele na pancada, a gente alimentaria ele no amor? Eu vou tentar responder você de duas formas, Felipe, se você me permite. Uma na teológica, na Bíblia, e outra na psicológica. A forma bíblica é isso que a gente vem conversando até aqui. A nossa palavra, ela ganha vida, ela tem o poder de se materializar, ou na nossa realidade, ou na realidade do outro. Então, quando eu deixo um baú de ressentimento, de coisas ruins, viver dentro de mim, aquilo vai se tornar realidade na minha vida e na minha vivência. E eu vou me tornar alguma coisa ruim também, porque tudo que há em mim são coisas ruins. Tudo que há em mim são negatividades, tudo que há em mim são trevas e são caos. Então eu serei o caos, eu serei a treva, eu vou materializar isso. E se for coisas boas, da mesma forma. Mas para isso eu justifico na psicologia. Por exemplo, a psicologia diz, Felipe, que a gente tem o poder do recalque. Isso é psicanálise. O que é o recalque? O recalque é quando alguma coisa ruim aconteceu na minha vida e aquilo me causa mal e eu busco esquecer. Então o meu consciente, ele joga para o meu inconsciente, Felipe. Ele coloca num espaço dentro de mim que eu não consigo me recordar, mas aquilo vai fazer sempre parte do meu caráter. Sempre parte de quem eu sou. Aquilo vai fazer parte da minha realidade. Isso é o inconsciente. E se eu guardo aquele lixo, eu não coloco aquilo para fora, eu não limpo aquilo, aquilo vai se tornando quem eu sou. Nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Então, qual é o processo terapêutico? E depois eu vou voltar para a teologia. Qual é o processo terapêutico? O processo terapêutico é o processo da fala. É tirar as doenças, é tirar as dores, vomitar. É colocar as chagas para fora. É limpar de alguma maneira para que aquilo não fique mais dentro de mim. E qual é o processo teológico?
O processo teológico, Felipe, é sempre do encontro com Jesus, aonde nós estamos desnudos, aonde nós estamos quem nós somos por dentro. O encontro com Deus, e por isso que o encontro com Deus é sempre um encontro de oração, de palavra e de diálogo, é um encontro sempre de alguém que enxerga a nossa interioridade, de enxerga o que está dentro da nossa realidade, aquilo que a gente tenta não manifestar, mas a gente manifesta. Já viu quando alguém diz... Tanto é que a psicologia vai dizendo pra gente que até aquilo que a gente vai negando, muitas vezes, a gente acaba fazendo. Quer dizer, quer ver um negócio? Por exemplo, eu não roubo bala. Eu não roubo bala, eu não roubo bala, bala, roubo bala. Começa a criar uma confusão. Sem querer, quando eu vejo uma bala dando mole, eu pego. Isso aí. Eu não faço isso. A maioria daqueles que apontam dizendo, eu não faço isso, jamais na minha vida. E o nunca diga nunca tem origem nisso, né? Porque a nossa mente, ela vai se alimentando das coisas mais próximas, é preguiçosa às vezes. E ela não consegue, às vezes, reunir as palavras corretas. E aí ela vai pegar. Eu nunca vou fazer isso na minha vida, eu nunca vou fazer, nunca vou fazer. Vou fazer. O nunca some, acaba fazendo. Exatamente. Por essa negação, a negação demais, até duas negações no português viram um sim, né? Você está me lembrando de Marcos, capítulo 3, quando Jesus chega na sinagoga e ele se coloca a explicar a lei de Moisés. Havia um fariseu que ele começa a gritar e falar, se cale, se cale, se cale. Sabe o que Jesus faz? Jesus espelha o demônio dele e fala, sai daqui, Satanás. Por quê? Porque o demônio que estava nele da religiosidade, de uma tradição presa em coisas da vida e do pecado, e não nas escrituras realmente, estavam impedindo de uma luz, de uma nova palavra chegar. E quando essa nova... Desculpa, não é corona, não. Ele diz a Pedro, né? Ele diz a Pedro, atrás de mim, Satanás. Eu vou para Eu vou para a cruz, sim, irmão. Exatamente. Por quê? Porque aquele homem, ele estava tão preso, Felipe, às suas palavras antigas, às suas maldições, às suas tradições, que quando chegou a luz de uma nova palavra, luz de uma revelação, ele não aceitou, os demônios que estavam nele se manifestaram. Então Jesus, através da palavra, liberta aquela manifestação. Isso não é mais psicologia, isso é teologia. Quando nós temos um encontro com a palavra de Deus, Felipe, essa palavra encontra aquilo que a gente está materializando na nossa vivência. Para fechar e para te devolver, nós estamos ouvindo palavras e proferindo palavras. Ouvindo palavras e proferindo palavras. Nós estamos nos tornando aquilo. De repente, a palavra de Deus nos confronta e confronta os nossos demônios existenciais, confronta os nossos demônios psicológicos e confronta os nossos erros espirituais. E aquilo tudo tem que sair para que a nova palavra de Jesus possa entrar e transformar. E a gente se tornar em novidade de vida. Uma nova pessoa. O velho Adão, a velha materialização morrer e nascer uma nova materialização, uma nova pessoa. Pô, perfeito, perfeito, irmão. Eu vou contar uma parada que aconteceu comigo uma vez, Barão. Existe um demônio específico do volante. Né, irmão? Do guidão da moto. Existe, irmão. Tem algum bagulho quando a gente senta ali naquele negócio, a gente quer passar, tomar uma fechada e faz o que for. Um belo dia, mano, eu tava com a minha moto, o cara me deu uma fechada. Transformei, irmão. Me transformei porque eu fiquei pensando assim, cara, podia ter acabado com a minha vida, irmão. Por causa da displicência, saiu uma contramão. O cara saiu na contramão, ainda me pegou um pouco. E eu levantei, nervoso. Irmão, tu fez isso comigo, eu não sei o que. Caraca, irmão, quando eu parei ali, aí o cara me deu assistência, sabe, tal. Peguei a moto, fui andando. Parei um pouco à frente, não conseguia andar mais de tanto chorar, cara. Tanto chorar e pedir perdão a Deus que aquele monstro não tinha nada a ver comigo. Aquele monstro que saiu da moto revoltado, gritando, vociferando. E aí, existem tensões nervosas em nós que só se revelam no nervo, né? Só se revela em nós, mas de alguma forma eu alimentei esse monstro aqui dentro. Isso aí.
De alguma forma, não tem como eu me esconder disso. Não tem como eu dizer que, não, é porque eu fiquei nervoso. Não, pô, poderia ter trabalhado com tranquilidade, como eu já trabalhei com tranquilidade de outras formas. Da mesma forma que já aconteceu pior, de ter batido em mim e eu ter saído em paz e acalmar a pessoa e falar, não, cara, fica tranquilo e tal. Mas nessa ocasião, existia um monstro ainda em mim que foi alimentado de uma forma totalmente errada. Mas ele estava lá escondido, lá no cantinho, e só vai se revelar nas tensões nervosas. É por isso que algumas pessoas têm atitudes totalmente diferentes da sua vida e não percebem. Não percebem nem que fizeram. Não percebem nem que foram ignorantes. Não percebem nem que foram maledicentes com as pessoas. Porque não cuidam das terminações nervosas dentro de nós. Porque a gente vai sempre escondendo os monstros, né? Dentro da gente. Né? Existe um processo terapêutico, Felipe, da psicologia, que é o seguinte. Por exemplo, eu até postei esses dias no meu Twitter e aqui no Instagram. A solidão. A solidão é um estado de alma. É um estado psíquico. Por quê? Porque eu posso estar em família, em amigos, em colegas e estar só. É o que está dentro de mim. É o que eu estou falando para mim mesmo. Assim como eu posso estar sozinho dentro de uma casa e não me sentir só, por ter amigos e por ter familiares em outros locais. Então, muitas coisas que nós somos do lado de fora têm a ver com o que nós estamos aqui dentro sendo, com o nosso estado de alma, com o nosso estado de espírito, com a nossa realidade. O que nós precisamos fazer enquanto psicologia e não teologia? Nós precisamos mapear, nós precisamos descobrir, nós precisamos autoanalisar, Felipe. Nós precisamos fazer uma reflexão, colocar para fora com palavras aonde está a nossa dor. Onde estão as nossas feridas? As gavetas, né? Arrumar as gavetas, né? Dos sentimentos, exatamente. Dos pensamentos, às vezes assim. Só vou entrar nisso aí que você está falando e vou permitir você falar de novo. Eu falo uma parada aqui, e eu já disse isso aqui na live. Põe duas pessoas à prova. Uma com um armário todo bagunçado, Barão. E a outra com um armário arrumadinho, por cor. E as duas têm o mesmo modelo de roupa. Mesmo modelo de roupa, tudo. E começa a pedir para a pessoa, eu quero uma roupa da marca tal, da cor tal. Quem vai fazer primeiro? Quem vai ser mais rápido? Quem vai atingir? Por sorte, pode acontecer que o desarrumado ache. Mas na batida da vida, quem vai responder mais rápido e vai estar mais à frente do seu tempo é quem já está organizado. Roupa branca do tamanho tal e tal de cor tal. Pum, o cara vai lá pegar e trouxe. Pum. E é isso aí que você está falando, irmão. É organizar. É organizar aqui dentro. É o que você falou, fez essa analogia, eu gostei muito. A organização. Se a gente consegue mapear, se a gente consegue identificar qual foi a palavra que lançaram lá atrás, que está em nós, ou quais são as palavras que nós fazemos, por exemplo, autossabotar, nós nos destruímos, nós nos jogamos para baixo. Há pessoas, Felipe, talvez esteja alguém nos ouvindo nesse momento, que se coloca para baixo o tempo todo, que se degrina o tempo todo, que se destrói o tempo todo. São palavras que se lançam a si próprio. Então você precisa, isso é um conceito psicológico. Vai encadeando a pessoa, né? Vai encadeando ela, né? Isso aí. Isso é um processo terapêutico, Felipe. Nós precisamos identificar, mapear e começar a tratar. Você precisa saber. Pode falar. A pessoa que está nos ouvindo e nós precisamos identificar onde estão as palavras negativas. Quais são os ambientes? Quais são os ambientes? Vai, fala aí. Quais são os ambientes aonde aquelas palavras vêm a mim? Quais são as pessoas que lançam essa palavra a mim? Quais são as circunstâncias que fazem eu me sentir mal? Isso são processos terapêuticos. Uma vez mapeado, eu agora já consigo identificar e começar a blindar. Outra coisa é eu começar a procurar pessoas confiáveis. Um terapeuta, um pastor, um amigo, um familiar. Pessoas em quem eu coloque palavras para fora e que haja cura. Jesus, ele tinha espaços de cura. Isso é muito interessante. Eu vou te passar a palavra. Jesus, ele tinha, por exemplo, certa vez ele foi curar um homem, Felipe, que era surdo e mudo. A Bíblia diz isso em Marcos. E esse homem, olha que interessante essa história. Esse homem estava no meio da multidão e ele era surdo e mudo. Algumas versões dizem que ele era gago. Ele não conseguia falar direito. Jesus pega ele, Felipe,
e leva ele à parte. E ali, naquela parte, Jesus toca as orelhas e cospe, toca a língua dele. Por quê? Porque alguns processos terapêuticos de cura, Felipe, para a gente se escutar e para a gente conseguir falar, não estão no meio das multidões. Não está onde a gente arrumou a doença. Está no local secreto da cura. Está num ambiente de confiança, está num ambiente de distanciamento, está num ambiente de confiabilidade, e assim também é com Deus. O ambiente de oração é um ambiente de distância, não das multidões. Que maravilha, irmão. Que gostoso isso, cara. Isso é lindo demais, irmão. Eu quero dar duas chaves aqui para ajudar as pessoas a mapearem isso. Duas chavezinhas. A primeira chave, para você conseguir mapear isso de uma forma muito legal, é você captar pelo menos alguns erros que você tem e tentar tirar ele da sua vida por uma semana, pelo menos. Por exemplo, tudo que te traz nervosismo, você fala um palavrão. Tudo que te traz nervosismo, você fala um palavrão. Aí você vai fazer o quê? Esse palavrão que você muito fala, você vai romper ele por uma semana. Você vai ver os acúmulos de doenças que existem em você, porque se isso te trazer muita falta e você toda vez se sentir penalizado por que fez, é porque isso está desarrumado em você. Ah, eu sou um agressor, eu sou um cara que no trânsito sou ignorante. Então você vai se policiar para arrumar essa gaveta, porque se você tentar não ser, e toda vez aquilo te mexe contigo para você ser, e você falou assim, não, essa semana eu não vou ser isso. Se muito te aparecer isso, é porque você está desorganizado nessa área. Então é uma chavezinha para te ajudar a arrumar isso aí. A segunda é o que o Deus falou que é muito importante. É você ter um orientador, uma pessoa boa, um profissional da fé, ou um profissional psicológico, psicanalista, ou o que seja, para a sua vida. Por quê? Porque eles têm o poder suficiente para poder pegar o que você está falando e reciclar contigo. Porque reciclar é pegar o que você jogou para fora, arrumar direitinho. Ó, isso aqui é um plástico, isso aqui é reciclar, isso aqui joga fora, não pega mais isso para a tua vida, não deixa isso aí dentro, isso está te fazendo mal. Então é importantíssimo as pessoas conseguirem derramar a sua vida ao outro com confiabilidade, tá? Sabendo que ele vai ser capaz de reciclar tudo que está dentro de você. Perfeito, Felipe. Vou encerrar minha palavra, dando uma palavra para quem está nos ouvindo. A hora voa aqui. Quero agradecer a você, Felipe, mas eu queria dar uma palavra para te devolver a fala. Deus, ele criou todas as coisas através da sua palavra, do seu fôlego. O Deus Pai falou, que é o Deus Filho, que é a palavra, o verbo, a sabedoria, e soprou o seu espírito. E a sabedoria, ela estava desde o início. Então a palavra, ela tem o poder de criar o caos ou de criar a ordem. O Espírito, ele botou ordem no caos. A palavra colocou ordem no caos. Nós somos assim. Nós estamos vivendo, Felipe, um período de pandemia, um período de caos, de incertezas, de dores. Talvez você que está nos ouvindo agora esteja passando um caos existencial, ou um caos psicológico, ou um caos emocional e espiritual. Mas as palavras, ela têm o poder terapêutico e de cura. E a palavra de Deus, ela tem o poder de nos transformar por dentro. Por isso, se cerque de pessoas que tenham boas palavras, Felipe. Eu quero dar esse conselho para quem está nos ouvindo. Se cerque de pessoas que têm boas palavras. Palavras de bênção, palavras de positividade, palavras também de consciência, para não se colocar você como um bobo da corte, mas para te trazer para o chão da realidade. Mas palavras que te tirem do caos e te coloquem na ordem. E busque no Senhor a palavra da vida. A palavra que gera uma paz existencial, que gera uma paz que excede todo o entendimento, que vai gerar ordem nesse seu caos. Procure, como o Felipe falou, se necessário, um terapeuta. Procure um amigo, procure um pastor. Tenha pessoas de confiança. Coloca isso que está dentro de você para fora. Mande mensagem para a gente, se preciso for. Com certeza. Com certeza. Não morra com essa montanha de ressentimento existencial que existe dentro de você.
Lance toda essa montanha de palavras ruins no mar do esquecimento e busque em Deus uma palavra de vida. Oi? Isso não nos pertence, né? Não nos pertence. E para encerrar, Felipe, que você busque uma palavra de vida. É isso aí. Amém, irmão. Obrigado pelo teu conteúdo, por tudo que você acrescentou aqui em nós, na minha vida, profundamente, irmão. Eu tenho sempre procurado fazer isso aí que você está falando, procurar os amigos parteiros, né? Porque o escoveiro eu deixo lá na cova. Os amigos para enterrar meu sonho, eu tô fora, irmão. Como é que é? Procura quem? Repete isso aí para mim que eu gostei. Eu só procuro os amigos parteiros, aqueles que são capazes de parir o meu sonho, botar meu sonho pro mundo, dar tapinha na bunda do meu sonho e falar: ô, acorda, vagabundo, vambora. Chegou a vida, a realidade é fria, a realidade não é mais quentinha, guarda o cordão umbilical da tua mãe e vambora, irmão, vamos vencer. Amigos parteiros, né? Porque coveiro, amigo coveiro, que você fala um sonho, fala um projeto, ele pega em terra. Ah, desgraçado, aí, ó. Não vai Muito ser não, bom, rapaz. Pra que tu fazer live? Não vai dar ninguém na tua live, não, rapaz. Desses eu tô fora, irmão. Mas gente que nem você, eu sou agraciado em ter. E a gente é o produto do meio, né? Das nossas relações. É isso que você falou, é profundíssimo. Então, talvez tenta aí vocês aí mapear um pouco as tuas relações, a tua comunicação, os teus convívios. Vê também se você não é o mal do teu convívio. Pô, todo mundo é bom e tu é mal. Começa a mudar, então se alimente de quem é bom. E faça uma análise sincera de você. É o que o Davis falou aqui. Analisa-se todos os dias à luz da Escritura para ver se tu anda na fé, se tu anda bem. Se analisa mesmo. Não tenha medo de se analisar, porque é muito mais fácil a gente analisar todo mundo, né? A gente é doutor da lei para analisar a vida dos outros, mas a gente é analfabeto para analisar a nossa vida. Um pastor um dia falou que a melhor leitura da Bíblia, Davis, é você ler as bênçãos para as pessoas e a exortação para si. Cara, irmão, isso mudou minha vida. Isso mudou a leitura bíblica da minha vida. Legal. Você pegar tudo que é bênção e dar para as pessoas. E, ó, esse aqui, ser cabeça e não cauda, Davis. Esse aqui, Alex. Esse aqui, Fernando. Essa palavra de bênção aqui, que vai ser, que tudo que botar a mão vai prosperar, Fernando, essa é para você. Essa aqui é para você, Tânia. Essa aqui é para fulano de tal. E a exortação tomar para si. Cara, mano, isso aí tem mudado a minha vida. Então, mano, obrigado. Você tem sido bênção para a nossa geração. Você é um cara que tem se levantado para ensinar o correto, ensinar de bom coração, com amor. E Deus ainda vai te expandir muito para a nossa geração, irmão. Felipe, eu que te agradeço. O pessoal está colocando aqui, ó. Eu queria divulgar nossa página. Olhai. O pessoal está subindo aí agora. Nossa página, a gente tem uns dois amigos que me ajudam a divulgar, está em comunicação aqui comigo. Eu queria pedir para o pessoal aí que segue o Felipe seguir a nossa página do Olhai. E o pessoal que segue o Olhai, que me segue, seguir a página do Felipe, pensando bem, para a gente abençoar a tua vida aí. É isso aí. O Davidson no Olhai tem sempre gerado conteúdo maravilhoso, conteúdo sobre oração. Cara, tem uns conteúdos sobre oração lá, vai lá ler, vai lá ouvir, que você vai mudar a maneira de orar, né? Então, é isso aí. Irmão, obrigado pelo teu carinho. Obrigado você. Todos. Te amo, irmão. Deus te abençoe. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Obrigado você que ficou aqui na nossa live esse tempo todo aí, a gente falando e comunicando amor e fé e vida para a sua história, que seja acrescentador. Você que não nos segue, começa a seguir aí para você receber esses conteúdos. Sábado a gente tem uma live aqui, 10 horas da manhã. Essa live de sábado tem sido abençoadora também, assim como essa. Então, o tema de sábado será sobre não gere desperdício. Você que está gerando desperdício na vida, vem para cá, soma com a gente. A gente tem, com certeza, uma palavra de Deus para você. Quem vai estar cantando é a Suelen, pastora Suelen, a chamada de pastora Suelen, a esposa do pastor Neemias. Gente boa, Suelen, minha amiga de anos, Neemias também. Estaremos sábados aqui juntos. Deus abençoe vocês, a casa de vocês. Um abraço para todos. Sônia, minha prima, Valéria, muita gente boa aqui nessa live. Wellington, meu mestre da luta. Natália, minha prima. Ana, André, Nath Lima. Deus abençoe vocês. Obrigado.